Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora. Temos o Olivier Bonamici e a Begonha Iniguez apostos para o comentário dos temas da semana. Bom dia aos dois, estão bem dispostos? Bom dia. Muito bom dia, sim, muito bem dispostos. Forma olímpica. E vamos começar em grande, porque o Bonamici quer falar do Bonaparte. Esta semana passaram 200 anos da morte de Napoleão. Não sei se deixou saudades em França, mas na Península Ibérica não. Olivia, sabes disso, não sabes? Perfeitamente. É super interessante a questão de Napoleão, porque em França, e não só, tem-se falado imenso disso, que o tal debate entre o trabalho da memória, porque ele pertence a uma história francesa e mundial, e que com um papel super importante, e ao mesmo tempo, não é, ele massacrou milhões de pessoas, portanto é super interessante porque também mexe imenso com a identidade dos franceses. E só para terminar em relação a Napoleão, eu lamento, eu na escola em França, quando falávamos na escola das vitórias dele e das derrotas também, e nunca houve um grande ênfase, nunca ouvi um professor dizer Napoleão, melhor, nunca, sempre com rigor. Solamente uma coisa é que eles não falavam isso na escola de Portugal, só quando cheguei a viver em Portugal, que descobri as atrocidades, nomeadamente a terceira invasão francesa em Portugal, no centro do país e não só, mas lamento que isto não seja ensinado na escola francesa. A Espanha, tal como Portugal, também sofreu muito durante a ocupação napoleónica, não foi, Begonha? Sofreu muitíssimo. Mas sem conhecer esse período também é impossível compreender a Europa contemporânea. Sí, mas en España sí que se ve na escola e sí que se falan das invasões, a diferença da França, das invasões napoleónicas na Península Ibérica, a incluir Portugal, porque realmente Napoleão não deixou boas lembranças nem em Espanha nem em Portugal. Levou os franceses de Napoleão, levaram praticamente todos os tesouros dos nosos países. Lá onde había ouro, lá estaban as tropas napoleónicas. Lá onde había unha obra de arte, lá estaban as tropas napoleónicas. E temos o caso do Goya, do grande pintor español, que precisamente ele nos deixou ese contributo para a historia do que foran os fusilamentos, as mortes que aconteceran, por exemplo, en Madrid no 2 de maio de 1808. E foran anos moito duros, mas é bom lembrar, e é algo que nos uniu moito aos ibéricos, porque sofremos bastante as invasões napoleónicas. Sim, muito bem, e agora de regresso ao presente vamos continuar a falar da Europa. Aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. No Porto temos a partir desta sexta-feira uma das grandes apostas, se não a maior, da presidência portuguesa da União Europeia, a Cimeira Social. O objetivo é definir a agenda para a próxima década no que toca às políticas sociais, aumentar o emprego, reduzir a pobreza, sobretudo na ressaca do atual contexto de pandemia. O que é que pode sair daqui, Olivier, que não sejam apenas palavras? Sim, não estou a ver neste momento, eu diria que há outras prioridades neste momento. A vacinação e a retoma ao nível económico. Mas claro que esta questão social é importante, sobretudo porque estamos a ver, e referi isto a semana passada, que nós na Europa vivemos em respiração artificial, mas também por causa de um modelo de Europa social. Há quem diga que o modelo Europa Social morreu. Eu acho que nada, pelo contrário. Eu acho que a Europa Social tem cada vez mais futuro. A Europa Social não significa Europa Socialista. Prefiro já referir isto quando me refiro à Europa Social. Begonha, a ausência de alguns líderes importantes como Angela Merkel ou o primeiro-ministro holandês tem algum significado? Não retira um peso político a esta Cimeira Social? Olha, estamos en directo neste programa e é sair de aquí e teño de ir a correr ao Porto porque eu vou participar na Cimeira, vou acompañar a Cimeira para o meu xornal, para o La Voz de Galicia e para a miña radio, Cadena COPE, porque realmente há interese fora de Portugal en saber o que vai dar, o que vai acontecer nesta cimeira. É verdade que a ausencia da Merkel, sobre todo, da Angela Merkel, criou un bocadiño de unha sensación de que perdía peso porque
é a líder neste momento indiscutível da Europa. Mas, sin dúbida, vamos ter no Porto, e están xa a chegar de aquí a nada nas próximas horas, os principais líderes europeus, é verdade, sin contar con Angela Merkel, mas é a primeira cimeira que se vai poder facer presencialmente na presidencia portuguesa da Unión Europea. Entón, para mí, esa é a simboloxía e é a importancia porque estamos en plena pandemia e só se pode, e é bom lembrar aos nosos ouvintes que só se pode celebrar e presencialmente porque os dados en Portugal da pandemia son moito bons, porque senão sería impensável poder celebrar esta cimeira. Já vamos falar mais disso. A verdade é que continuamos a ter uma União Europeia muito desigual. Temos, por exemplo, países com salário mínimo de pouco mais de 300 euros e outros com mais de 2.000, mas os Estados mais ricos estarão dispostos, Olivier, a financiar a melhoria da situação nos mais pobres? Noutras ocasiões já vimos que não é? Sim, mas em outras ocasiões já vimos também que sim. Ou seja, a Alemanha, neste caso, vai depender um pouco dos países como a Alemanha, que pode pensar eventualmente que vai precisar, e foi, na minha opinião, a decisão inteligentíssima de Angela Merkel, que é uma decisão de solidariedade e ao mesmo tempo de egoísmo, entre aspas. Ou seja, quando eu digo isso é que os países ricos precisam também dos outros. Portanto, a Europa não se faz apenas com um ou dois países ricos. Portanto, eles precisam do mercado espanhol, precisam do mercado português, etc., do mercado dinamarquês. Portanto, de outro país. Portanto, um país sozinho não pode chegar lá. E eu acho que o caminho vai ser a harmonização a nível europeu, mas isto vai demorar muito tempo. Pensar que vamos ter um ordenado mínimo mas igual. Também há um grupo de países que é contra o ordenado mínimo, não é? Sim. Entre os quais a Suécia e a Grécia são contra a fixação de ordenado mínimo na União Europeia, não é? Bem, uma frase de Ursula von der Leyen a propósito desta cimeira social foi a de que a Europa são as pessoas, mas o facto é que a União Europeia é acusada muitas vezes de ser excessivamente burocrática e até pouco democrática. Begonha, não são perspectivas contraditórias? Sin dúvida, son perspectivas contraditorias. Sabemos, e moitas veces temos comentado e analizado e avaliado cá neste programa, precisamente que a Europa estaba a chegar tarde, non é? Mas acho que si se conseguir este acordo, este principio de acordo que vai sair, porque sabemos que vai sair, no briefing previo sí que se nos informou aos xornalistas que vai sair ese acordo previo social, eu sí que acho que o salario mínimo social europeo é moito importante, precisamente para os países como Portugal, como a España, como a Grecia, que teñen os salarios máis baixos, mas aliás, sobre todo Portugal e a Grecia, e entón é importante sentar as bases. E eu tamén digo que penso que a Úrsula, amiga do noso Olivier, cando fala da Úrsula von der Leyen, vai ficar moito contente no Porto, porque de aquí a un bocadiño vai receber as chaves da cidade do Porto das maus do presidente da Cámara Municipal. Vai ser um momento alto. Vai ser un momento alto que eu acho que máis unha vez, con o seu golpe de feito, o António Costa vai conseguir, e o Rui Moreira, van conseguir que a Úrsula von der Leyen seja bem tratada. Seja bem tratada e que uma cadeira para a Úrsula. Exatamente, e que se possa chegar ao tal acordo e que possa sair a ver que acontece do Porto algo mais do que palavras. Entretanto, também chegou a estar prevista para este sábado a Cimeira Bilateral União Europeia-Índia, mas acabou por ser adiada. A pandemia impede-se o primeiro-ministro indiano de vir a Portugal. Haverá apenas uma reunião por videoconferência, a que vais assistir, não é, Begonha? Era outra grande aposta da presidência portuguesa. António Costa chamou-lhe mesmo a joia da coroa, mas pode dizer-se que a Índia não é desta. Non é desta, mas non é non por causa ou por culpa de Portugal, sino é pela pandemia, como acabas de dizer, porque realmente os dados na India non están moito mal, non é? E non é o momento. Mas é verdade que eu acho que tentaran até o último momento procurar unha solución intermedia para que isto non desaparecese, esta reunión, poder facer algo. Entón, o que se decidiu, isto sei, foi facer esta videoconferencia pelo menos representativa, cumprimentos, non sei o que falarán, o que desearán de falar con o goberno da India, os líderes europeos, mas xa que están no Porto, e a ver que o que nos dicen depois na conferencia de imprensa de amanhã tarde. Vamos ver então. Quanto à pandemia na Europa, há agora melhores expectativas. Em muitos países os casos têm vindo a descer, começaram a ser levantadas restrições, a vacinação avança. Podemos sonhar, Olivier, com um verão mais normal? Sim, podemos sonhar. Mas será que vamos ter? Sim, vamos ver, é complicado dizer isto. Eu diria que, sobretudo, seria importante para
para os países que dependem muito do turismo, haver maior circulação, porque eu acho que desta vez, eu estava a ouvir um responsável do turismo em Espanha também, dizer que desta vez eles não têm direito ao erro. Do tipo, um verão que foi estragado, bom, ok, mas agora, para a economia, o impacto nos países como a Grécia, Portugal, Itália, e esqueci-me de enfim, isto é super importante, absolutamente a ver mais regras, e por isso que o passaporte digital ele é importante para estas economias subirem mais. E temos ainda de falar dos resultados das eleições regionais em Madrid, que deram um triunfo folgado ao Partido Popular e, em contrapartida, uma derrota pesada aos partidos da esquerda. O líder do Podemos, Pablo Iglesias, anunciou mesmo o abandono da política. Begonha, podemos estar a assistir ao início de uma recomposição do cenário político espanhol? Sin dúvida. Estas eleições, para que os nosos ouvintes saibam, foram importantíssimas e foram em chave nacional. Por quê? Porque temos, por un lado, unha vitória histórica do Partido Popular en Madrid. Unha vitória histórica falo porque foi nun momento moito difícil con unha muller como Isabel Díaz Ayuso, que há 2 anos era unha total descoñecida e que conseguiu moitos votos de Ciudadanos. Ciudadanos desapareceu, é a segunda lectura. Terceira lectura, conseguir que a extrema-direita fique no seu canto, é dizer, a extrema-direita non creceu e iso foi moito bom. E a Isabel Díaz Ayuso non vai precisar da Vox, da extrema-direita, para gobernar, só serve, e xa dix e confirmou que vai ser mesmo iso, o ascensao da Vox, da extrema-direita, para poder ser eleita, e depois há tres chaves máis. A derrota histórica tamén do Partido Socialista, os piores resultados de sempre, sim. Unha vitoria moito interesante, ou bons resultados de Más Madrid, que foi unha exisao de Podemos. O Más Madrid é verde, é moderno, é diferente, con unha muller, son 2 grandes mulleres vencedoras, Isabel Díaz Ayuso e Mónica García, que é unha médico e que ficou en segunda posição, e depois temos uns maus resultados de Podemos e o abandono que xa se esperaba, eu teño de dizer que xa se esperaba, do Pablo Iglesias, o líder de Podemos, non só do goberno, sino tamén da liderança do partido. E há já quem aposte que Pedro Sánchez tem os dias contados à frente do governo. Será assim, Olivier? Não, eu acho que é muito cedo para dizer que ele tem os dias contados, é muito cedo. Agora, o que é interessante em Espanha é que pode haver uma leitura que vamos ver se acontece um dia em Portugal, que é a morte do Partido Ciudadanos faz com que o Partido Popular vai agora concentrar o eleitorado, que já é direita, mas também do centro-direita. E isto é a recomposição super interessante da política em Espanha, que antigamente era um voto muito fragmentado, com Podemos, Ciudadanos, Luís, mas Podemos ainda não morreu, mas enfim, tem um futuro muito negro, e Ciudadanos morreu. Portanto, a partir daí, estranhamente, esta eleição faz com que a Espanha vai estar dividida em 2 grandes blocos. Então, o bloco do PS, por assim dizer, a esquerda espanhola, e depois o bloco da direita. E uma das formas de derrotar, entre aspas, o partido como Vox, porque podemos dizer que Vox, afinal, o peso do Vox, por causa desta vitória estrondosa do PP em Madrid, é menor do que se pensava. Portanto, a partir do momento, isto é interessante. Vamos ver em Portugal se vai haver ou não também esta reconstrução da direita e do centro-direita. Vamos ver então. Estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá, a semana foi em grande medida marcada pela situação em Odmira. Na sequência do surto de Covid entre trabalhadores migrantes, o país apercebeu-se de uma realidade de que há muito se falava, mas a que se fecharam os olhos ao longo de anos. Tem a ver com a situação desumana e da autêntica escravatura em que vivem muitas destas pessoas. Surpreendeu-te, Olivier? Surpreendeu-me. Não, isto é um pouco o estado de choque com o Odmira faz lembrar um pouco a questão do CEF, que é do caso do ucraniano, que é, nós sabíamos, lembro muito bem que havia reportagens sobre isso. Sim, muitas. Ainda mais sobre o Odmira. E várias investigações também. Sim, eu acho que tem que haver ali uma meia-culpa e uma reflexão também da comunicação social. Não é só dizer que a culpa é do governo. Eu acho que neste caso o governo tem uma grande parte de culpa também, ter fechado os olhos sobre uma situação lamentável da escravatura moderna, inacreditável, mas a comunicação social, claro que falou, mas depois é um pouco como o CEF. Depois, como não faz parte da agenda,
as pessoas esquecem-se. Vão se esquecendo, E sim. isto eu acho terrível. Terrível isto, porque isto é um caso vergonhoso. Vergonhoso. E, Nos envergonhar vergonhoso. todos. É. Enfim. E o que é que te choca mais neste caso, Begonha? A situação em si daqueles imigrantes ou o facto das autoridades só agora estarem a despertar para este problema, não é? Tentarem arranjar soluções? Para comenzar, non me sorprendeu en absoluto isto e, de feito, eu coñezo bastante ben o Consello de Odemira. Eu costumo ir e adoro, por exemplo, Sambuceira do Mar, non é? Adoro a costa alentexana e unha das coisas que máis me sorprendeu mas as primeiras veces que eu lá estive xa nos últimos anos é precisamente cada vez que eu voltaba. A primeira vez que estive comecei a ver inmigrantes, non é? A traballar nas estufas. A segunda vez máis inmigrantes. A terceira vez a crecer. E xa no ano pasado, nos feriados de xuño, eu fiquei, e a miña familia e eu ficamos revoltados porque dixemos, mas esta pobre xente, como é que está? E un dos comentarios que nos fixemos, entón, en casa foi: e que vai acontecer con esta xente? E esta xente vai ser, aquí pode surxir surtos, é dizer, as persoas que coñecemos a zona sabíamos perfeitamente que podía acontecer isto, porque persoas que moran xuntas, asinadas en un local pequeno, que están sempre xuntas e que ao mesmo tempo non se controla, por tanto, é unha realidade que está lá, que os políticos, é verdade, ollaran para outro lado, que todos sabíamos que podía acontecer, e non é só na Odemira. Sim, Isto não é? é en Vexa, Noutros pontos do país, e é un problema que se ten de solucionar, primeiro, as condições destas persoas de escravatura, e porque é verdade que económicamente interesa, mas tamén a outra coisa que non se falou, e é que isto, as repercusións no turismo nacional e internacional poden ser moito grandes, porque esa zona da costa alentexana, esas localidades como, por exemplo, Sambuceira do Mar, ou Almograve, que son localidades que costuman ter moitos turistas e turistas nacionais e internacionais, con todo isto que está a acontecer, há persoas que poden ter até receio para ir lá. Por tanto, eu acho que é un tema que se ten de lidar moito ben co ele e solucionar. Olivia, achas que este caso de Odemira pode manchar a imagem do país numa altura em que Portugal recebe a Cimeira Europeia? É sempre a pergunta que fazem, não é? Que quando acontece um caso assim escandaloso, tipo como o CEF, se isto mancha a imagem do país. Eu diria que no caso do CEF, não tanto, apesar de ser algo também de atroz. Agora, no caso do Odemira, eu diria que é um pouco diferente, tem a ver com uma região. Ou seja, o CEF é uma entidade, sim, não é uma região. Lá, Odemira está ligado a uma região, de facto, como dizia Begonha muito bem, que é uma região que é linda de morrer. Hein? E, de facto, por trás deste postal, não é? Há uma outra realidade. Sim. E neste caso eu acho que, para responder à tua pergunta, manchar a imagem do país, eu acho que não. Manchar a imagem de uma região em si, também não vamos dizer que até este ponto. Imagino que alguém não vai tirar as suas férias da Sambuceira do Mar porque viu uma reportagem sobre Odemira. Duvido. Mas, no entanto, admito que para a região isto não é, de facto, uma bela imagem de uma forma geral. Sem dúvida. Begonha, mas em Espanha também tem havido, ao longo dos anos, denúncias de trabalho escravo em produções agrícolas, sobretudo no sul do país. É uma realidade que continua a existir? Sem dúvida, mas foi máis há anos. É dizer, en España xa, non sei se lembran os nosos ouvintes, mas pelo menos há 10 anos, 12 anos, 14 anos, que se falou moito deste tema. Aliás, tamén é verdade, foi no sur, explotacións agrícolas no sur de España e tamén na miña terra, na Rioja, precisamente de portugueses sí. Que tiñan sido levados lá en situacións de escravidao prácticamente. Mas é verdade que as autoridades actuaran e non se voltou, pelo menos cruzo os dedos, nos últimos anos a voltar a falar deste asunto. Por iso, eu dicía há un momentiño que é moito importante que as autoridades façan e actúen. É dizer, que non fique no papel agora de non se escandalizar, non. Que façan, que controlen a eses donos das explotacións agrícolas, das estufas, neste caso na Odemira e en Vexa e demais, como é que están estes inmigrantes, que estes inmigrantes sexan máis ben acompañados e controlados, porque senão a situação non vai mellorar, vai piorar. Não concordo plenamente com a Begonha, mas o que me escandaliza muitas vezes na Europa e no mundo em geral é que eu não entendo, a partir do momento em que a Espanha teve este problema e em grande parte o resolveram, então, mas porquê que as autoridades portuguesas não falaram não fizeram o mesmo, mas tipo, boa tarde, Pedro, não sei se era o Sánchez na altura, mas Pedro, como é que tu fizeste? Como é que vocês fizeram? Não, mas eu não estou a perceber, não. É que eu não estou a perceber o sistema.
o sistema em si é mais ou menos idêntico. Sim. Um país encontra a solução, vais falar com o teu colega para ver como é que ele conseguiu resolver a situação. Outra polémica que este caso de Odmira gerou tem a ver com a requisição civil de um empreendimento turístico, Zemar, para alojar os migrantes em isolamento. É aceitável, Olivier, que se ocupe um resort contra a vontade dos trabalhadores e de quem ali tem casa, sobretudo agora que a pandemia está controlada? É um caso complicado, porque estas pessoas também têm que ser alojadas de urgência por questões sanitárias e também porque eles são alojados muitas vezes... Mas aparentemente haveria outros locais. Exato, eram alojados pior do que cães. Cães dormem neste momento melhor do que estas pessoas. O que eu acho terrível nesta decisão é mostrar o fracasso de toda uma política, que é um migrante vem cá no nosso país, 2 euros a hora, 1,50 € a hora, não sei o quê, e depois vais dormir num sítio, não sei, não me importa, 50 no mesmo prédio, e depois, afinal, escreva-te, olha, desculpa, Zemar, estou a botar, olha, vocês vão lá agora. É inacreditável. É inacreditável. E vi recentemente uma reportagem do Le Monde, de duas uma, ou tu aceitas os migrantes, e dá-lhe condições de dignidade humana, e eles não são. Isto é inacreditável. Ou então diz, olha, não há condições para vos receber. Não há condições para vos receber. E para ti, Begonha, ocupar um empreendimento turístico nesta fase da pandemia para colocar pessoas em isolamento, o que seja, faz sentido ou terá havido alguma precipitação por parte do governo confrontado com este escândalo, não é? Estamos em estado de calamidades, non estamos en estado de emergencia. Eu descoñezo tudo o que son os entresixos, os detalles do que se pode e non se pode facer legalmente, non vou entrar niso, mas sin dúbida, se a fiscalización tiver acontecido antes, é dizer, o que tende a haber unha fiscalización, se autoridades e mas claro, con a pandemia difícil, para tentar evitar ese hacinamento, ese asuntamento de persoas, como dixía Olivier, en locais tan vergoñosos, non é? Onde estábamos a ver esas casas que aparecían en algunhas televisores, apartamentiños con 20, 30... muitas pessoas, que demasiadas persoas. Mas neste caso, o de un aloxamento turístico como Zemar, que por acaso coñezo, obrigar a este aloxamento a aloxar a estas persoas, pois non sei se legalmente permitido ou non. Desde logo foi unha solución, digamos, de urxencia, mas sin dúbida para os empresarios do sector, pois ten de ser un problema, e é un problema moito grande, porque para o empresario deste aloxamento turístico, pois ten un problema, non é? Ten un problema depois tamén para o futuro, para a súa imaxe, non é? Por tanto, a ver como é que se resolve. Eu penso que os empresarios turísticos sí que teñen nesta altura desta zona da rexión do Alentexo, non só de Mella, de todo o Alentexo, teñen de ser moito ben tratados e mimados pelas autoridades. Em relação à pandemia propriamente dita, Portugal continua a ter uma situação favorável, ao contrário do que se temia, e apesar do desconfinamento, a incidência continua a descer, para surpresa dos próprios especialistas. Já sabemos que vocês não são epidemiologistas, mas o que é que pode explicar esta evolução tão positiva, Olivier? É interessante porque esta semana fiz várias peças para a França e qual é que foi a conclusão? Não, mas vocês vão lá. Não, mas às vezes, como disseste, os próprios especialistas ficaram surpreendidos. Ficaram surpreendidos, mas não, sim. Tu não? O que é que eu adorei? Claramente. O que é que eu adorei, e isto são os limites do nosso trabalho jornalista, é que nós muitas vezes temos que analisar, explicar, não é? Só que isto passa de 8 para 80, 80 para 8. Há 2 meses atrás ligavam, Olivier, queremos uma peça para saber porque Portugal é o pior país do mundo. 2 meses depois, Olivier, queremos uma peça para perceber porque Portugal é um dos melhores países do mundo. Isto é surreal. E tu agora muito contente, com muita vontade de fazer as peças, não é? Sim, claro, prefiro fazer este tipo de peças, claro. Não é? Mas não deixa de ser, de facto, um elemento surpreendente e que mostra os limites também do nosso trabalho às vezes. Mas isto é a diferença entre a França e a Espanha. En España non acontece a mesma coisa. Os españoles están moito máis a par do que acontece en Portugal, entón non demoran tanto nin peden cando xa non acontece iso, non é? No caso de España están bastante a par do que acontece en Portugal, e é verdade que se está a acompañar con admiración. Eu tamén nesta semana, como todas as semanas, faço, digamos, unha actualización da situación pandémica en Portugal, porque somos fronteira e porque interesa, e entón as persoas están a ollar con bastante admiración, e é verdade que se explica que realmente se está a controlar bastante ben, e eu comparativamente con o resto da Europa teño de dizer, porque como cando eu interveño na radio interveñen outros correspondentes das principais corresponsalías da Europa da miña radio, pois vexo que nós andamos en Portugal bastante ben en vacinação, e é moito bom porque estamos un bocadiño
à frente da Espanha em vacinação e estamos mais ou menos a par do que na Alemanha, por exemplo, é dizer, a grande Alemanha não está muito melhor do que Portugal, portanto que todo tem uma explicação. O que tantas vezes temos dito nas últimas semanas, acho que a estratégia de vacinação em Portugal agora, por fim, crucemos os dedos, está a ir muito bem. Está a correr bem. O que é engraçado é que às vezes, quando eu fiz uma emissão especial também sobre o Covid com correspondentes, e a pivô francesa fez uma pergunta, mas o que é que afinal está aberto, está fechado e tudo isso? Não é? Eu disse, olha, está quase tudo aberto. E eu sinto na voz dela uma tristeza. Tipo, coitadinhos, tenho pena dela. E depois, eu, para acabar a minha peça, para mesmo matar, entre aspas, a rapariga, a minha colega, eu digo, olha, não só está quase tudo aberto, como hoje está um sol. Mas isso mesmo disse eu. Fazer inveja assim aqui, mas venham. No meu direto semanal com o Carlos Herrera, líder da Rádio Espanhola, na minha rádio Cadena Cope, expliquei precisamente isso. Eu comecei, olha Carlos, se querem vir cá, hoje estamos com um dia de sol maravilhoso. E já podem vir. Bom, mas agora temos de avançar antes que o Paulino Coelho corra connosco daqui para fora. Vamos por isso já sem demoras para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Este é o momento aqui no Visto de Fora em que damos oportunidade ao Olivier e à Begonha para exibirem o conhecimento aprofundado que têm do idioma português e esta semana assinalou-se justamente o Dia da Língua Portuguesa. Hoje queremos saber o que significa a expressão popular pagar com língua de palmo. Silêncio. É quando... língua de palo. Palmo. Quando tu és uma língua, tu dizes tão mal das pessoas, não é? Que um dia tens que pagar o preço. Não, pagar com língua de palmo, algo pagar... Não. Bem, vou já satisfazer a vossa curiosidade. Pagar com língua de palmo é sofrer um castigo ou sofrer as consequências. É o mesmo que dizer pagar caro. Quem se porta mal pode pagar com língua de palmo. É uma expressão muito antiga, ao que parece tem a ver com o que acontece quando se aperta o pescoço a alguém. Uau. A vítima põe a língua de fora, a tal língua de palmo. Palma da mão, sim? Não faz mal. Acertam para a semana. Não conhecíamos desta vez. Índice de Tugalidade. E antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver con o que falávamos a un momento, que son esas imaxes de Odemira, todo o que está a acontecer coa inmigración ilegal en Portugal, nesta parte do país, do Alentejo, e por favor, eu peço desde cá as autoridades que tomen nota e que actúen, que non fique isto numa polemice, numa polémica. Uma polémica. Eu adoro a palavra polemice. Exatamente, que non fique essa polemice portuguesa, não, que realmente se tente solucionar. Olivier? O negativo e positivo para mim vai ter a ver com o turismo, mas primeiro o negativo e tem a ver com o turismo. No turismo fui beber uma Imperial. Numa esplanada em Lisboa paguei 2 euros um quiosque com um copo de plástico. O serviço estava péssimo. Sim. E paguei 2 euros e eu pensei assim, cuidado com a questão dos preços, porque antigamente, quando tu bebes um copo no bairro alto e tudo isso, e quando tu pagas 70 cêntimos, dão-te um copo de plástico e não olham por ti, imagina alguém, não faz mal, tu paguei 70. Agora, se estamos a chegar a um nível que daqui a pouco, 1 ano ou 2, vais pagar 3 ou 4 numa Imperial e te serve um copo de plástico... Mas podes guardar o copo. E usas na próxima vez. Estou a te dizer também, mas estou a te dizer, se é 3 ou 4 euros e tu não tens o serviço que acompanha, razão. E tem cada vez mais medo que Lisboa, por causa da subida dos preços, seja assim, cuidado a nível turístico com isto. Positivo, Begonha? Sim, concordo contigo, o serviço é muito importante. O positivo... Vou falar dos meus fillos, cá gostamos moito, Olivier e eu, falar dos nosos fillos, porque foi o Día da Mai, há uns días, e então me encontrei no Día da Mai con un poema dos meus fillos de presente, e dizer, e vou ler en español se me permitirem. Lee rápido. Feliz día de la madre a la más especial, la que más cuida de una manera ideal. Tiago la hizo debutar, Pedro ganar experiencia, pero ninguno de ellos le hizo perder la paciencia. Pasarán los años, pero el amor perdurará. E mamá seguirá cuidando a su rebaño. Muito bem, muito bem. Temos poeta, temos poeta. Quando os fillos facen isto a correr e aparecen co isto, pois que acho que non há maior amor que o amor
dos filhos. Eu não tive carta nenhuma, não tive nada. Eu também Queres terminar como positivo, amo então? os meus filhos, sim, positivo. E tem a ver com iniciativas culturais. Falávamos há pouco do Napoleão. Sim. As rotas napoleónicas, que é um projeto incrível de Portugal e Espanha, portanto, das rotas todas das invasões francesas em Portugal e Espanha, na região centro de Portugal e de Castilha e León em Espanha, eu acredito cada vez mais no turismo histórico, sobretudo da parte de países que têm uma grande história para divulgar. E assim Muito bem, terminamos. Olivier, Estamos muito no bem. final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Um bom fim de semana. Bom fim Tchau, de tchau, semana. obrigado.